365 dias para recomeçar. Um novo projeto de vida que nos abençoa a cada dia, renovando assim a nossa fé e esperança. Lembrando que estamos dedicando um valoroso tempo para edificação e amadurecimento espiritual para as nossas vidas e as nossas famílias também. E toda essa complexidade tem um valor espiritual muito importante. Estamos no mês 7. Sim, com um tema tão importante quanto vencendo batalhas interiores. E dando continuidade à semana 28 com o subtema Mais que Vencedores. Uau! 2 dias, 203 a 209. E hoje, dia 206 ou do 106º dia, trago o tema para estudo e edificação de nossas almas. A graça é maior que a sua fraqueza. Uau! Leitura bíblica. Livro 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A palavra diz: a minha graça te basta. Aleluia! Para tudo que está fazendo e preste atenção. Todos possuem limitações. Deus nunca prometeu que seríamos autossuficientes, prometeu que sua graça seria suficiente. Quando reconhecemos nossa fraqueza, abrimos espaço para que o poder de Deus se manifeste. O confronto espiritual desse dia é abandonar o orgulho e depender totalmente do Senhor. Não pule esse vídeo, fica comigo até o final. Compreendendo o texto bíblico base, a frase "a minha graça te basta" significa que a graça divina alcança seus propósitos, apesar da debilidade humana. Essa frase revela que o cristão não é sustentado por sua própria capacidade, força ou satisfação, mas pela graça do Senhor. Quando o apóstolo Paulo pediu ao Senhor que livrasse de algo que lhe fazia sofrer, ele ouviu como resposta exatamente essas palavras: "A minha graça te basta." Deus disse ao apóstolo Paulo: "A minha graça te basta", quando o apóstolo estava rogando ao Senhor que ele lhe tirasse um espinho na carne. Mas para que possamos entender o significado completo do versículo que traz essa frase, precisamos considerar o contexto de 2 de Coríntios, capítulo 12. Esse capítulo faz parte da defesa do apóstolo Paulo contra os falsos apóstolos, que encontra-se em 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao capítulo 13, versículo 10. Naquela época, os crentes de Corinto estavam fascinados por supostas visões e revelações de apóstolos fraudulentos, além de disseminarem heresias no meio da comunidade cristã. Esses homens ainda se vangloriavam em suas alegadas experiências espirituais. Então, Paulo faz uma exposição sobre o que realmente validava as credenciais de um apóstolo. No meio de sua exposição, o apóstolo fala de uma experiência extraordinária que ele havia tido há 14 anos. Ele fala do homem que viveu uma experiência na terceira pessoa, mas nitidamente ele estava falando de si mesmo. A questão é que ele queria evitar ao máximo se vangloriar como faziam os falsos apóstolos. O apóstolo disse que teve visões e revelações da parte do Senhor. Ele foi arrebatado ao terceiro céu, isto é, ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, impronunciáveis, conforme 2 de Coríntios capítulo 12, versículo 4. Então, para garantir que ele não viesse a se ensoberbar-se, Deus lhe enviou um espinho na carne, conforme 2 de Coríntios capítulo 12, versículo 7. O apóstolo não explicou que espinho era esse, mas deixou claro que era muito doloroso. Então, por 3 vezes, ele pediu ao Senhor que resolvesse essa situação incômoda. No entanto, ele escutou do Senhor: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza", conforme 2 de Coríntios capítulo 12, versículo 9. Um ponto aqui importante: por que a minha graça te basta? O próprio Senhor, na sequência de sua resposta ao apóstolo Paulo, explica o significado da declaração: "A minha graça te basta". Ele diz que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Isso deixa claro que não há nenhum mérito no homem. Os propósitos de Deus não repousam na força humana. Ao contrário, quanto mais fraco é o homem, mais o poder da graça de Deus é revelado. Isso porque a graça divina é revelada em seu poder, que não é frustrado pelos defeitos humanos e nem é dependente de qualquer qualidade do homem. É interessante saber que Paulo fala da resposta que recebeu de Cristo no tempo verbal perfeito. No grego, ele literalmente escreve: Ele me tem dito, minha graça é suficiente para você. Isso enfatiza que a resposta do Senhor sobre a suficiência de sua graça é permanente. Ele não serviu apenas para Paulo, mas serve também para todos os crentes, em todos os lugares e em todos os tempos. Por fim, a graça do Senhor é suficiente. Sim, o apóstolo não recebeu do Senhor uma resposta positiva com relação ao problema que lhe atormentava. Mas, por outro lado, ele recebeu uma resposta incalculavelmente confortadora. Ao escutar do Senhor, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, o apóstolo Paulo teve a certeza de que todas as suas necessidades são supridas em Cristo Jesus. Realmente, há um conforto muito grande nessa resposta. Ele definitivamente revela que não é sobre nós, mas é sobre Cristo. Nosso contentamento não depende de nossas próprias forças, mas do poder dele. Além do mais, a frase é: a minha graça te basta. A palavra basta traduz num termo grego que significa suficiente. Essa palavra implica na ideia de algo que é completo, que satisfaz plenamente. A graça divina é plena, é suficiente, é bastante, não menos que isso. A graça é algo imerecido. O significado dessa palavra expressa algo que procede do doador e é recebido como um presente pelo destinatário que não fez nada por merecê-lo. O apóstolo Paulo entendeu esse princípio completamente. Por esse motivo, ele não fazia como os falsos apóstolos que se gloriavam em suas próprias qualidades ilusórias. Ele se gloriava na cruz de Cristo, conforme Gálatas 6, versículo 14. Ele se orgulhava no Senhor, pois sabia que somente a Ele pertence toda a honra e glória. A minha graça te basta, meu irmão, minha irmã. É uma promessa que encoraja os seguidores de Cristo, independentemente das circunstâncias e sofrimentos. Deus não tira o espinho como Paulo lhe havia pedido, mas lhe supriu continuamente, constantemente, com sua graça para que ele pudesse suportá-lo. É verdade que nem sempre Deus irá nos livrar de nossos problemas, mas Ele sempre irá nos sustentar com sua graça suficiente que nos fortalece diante de qualquer dificuldade. Agora vamos para a nossa anotação do dia, a aplicação pessoal e transformadora. Anota aí. Entregue hoje a Deus a área em que você mais sente fraqueza. Recebam essas poderosas palavras de fé e esperança para as vossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Oremos. Pai, manifesta teu poder através das minhas limitações. Obrigado pela tua graça que é suficiente para nos sustentar em qualquer situação. Ajuda-nos a confiar em Ti quando nos sentimos fracos e incapazes e a entregar nossas fraquezas a Ti. Dai-nos a força e a coragem para superar os desafios que enfrentamos e mostra Teu poder em nossas vidas, nossas famílias, nossos filhos, parentes queridos e a cada um que está conectado a esta mensagem. No poderoso nome de Jesus, eu oro, agradeço e enalteço para todos sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Recebeu a graça de Deus, que é gratuita? Então compartilhe esta mensagem agora nos grupos do WhatsApp da sua família, seus amigos, da sua comunidade. E também deixe o seu testemunho de vida aqui no YouTube, nos comentários, deixe o seu like e a sua inscrição e te espero amanhã para mais um encontro de fé e esperança. Shalom.